Fala pessoal, tudo beleza? Galera, esse é o nosso terceiro simulado aqui do Perspectiva CBMERG que a gente está disponibilizando aqui nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, para ajudar você nos estudos, tá? E esse simulado ele tem como pano de fundo o dia a dia dos nossos alunos aqui na unidade do Perspectiva. Olha o que a primeira questão diz pra gente. Nos preocupamos muito com questões ambientais e a preservação do planeta. Por esse motivo, nossos vasos sanitários possuem dois botões distintos, um para xixi e um para as fezes, para o cocô, né? A diferença básica é a quantidade de água. Como o xixi é fluido, menos água é suficiente para promover o escoamento. Aí você baixou aí o seu simulado, né, que a gente deixou no link aí na descrição do vídeo. Você deve estar vendo, tem duas figuras, né? A do vaso sanitário com a representação esquemática toda dele. E do lado tem uma foto parcial de um dos banheiros aqui do Perspectiva, onde está em destaque o botãozinho do vaso sanitário. E aí você percebe que tem duas bolotas aí, né? Uma pequenininha e uma que pega as duas ao mesmo tempo. Aí ele diz assim, sabendo que a válvula da coluna de água a altura da coluna de água é de 40 centímetros, então já vamos anotar isso, né? Dentro da caixa d'água, essa é a nossa primeira questão, né? Nossa primeira questão. Vamos sublinhar aqui para dar um destaque, né? Ele diz que a altura é de 40 centímetros. Então, a altura da coluna é de 40 centímetros. Lembrando o seguinte, não pode centímetro, né? A nossa obrigação é trabalhar no SI. No SI, eu vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 2, né? E aí eu passo para a unidade certa. Então o centímetro desaparece, fica 40 vezes 10 a menos 2. Aí ele continua e fala assim para mim, determine a pressão com a qual a água escoa pela válvula interna da caixa. Ou seja, ele quer a pressão lá embaixo, né? Então, se você pegasse uma representação esquemática, né? É como se fosse essa ideia aqui, ó. Você tem aqui a caixa, né? Aí aqui está o assento aí do vaso sanitário e tudo mais. E aí, se você olhar aqui para dentro, você tem o nível da água e ele diz que isso aqui tem 40 centímetros. Ele quer saber a pressão aqui embaixo. O que você vai fazer? Pressão da coluna líquida, né? Então, a pressão da coluna líquida... vou botar a fórmula da pressão total, tá? Para a gente discutir uma coisa. PATM mais DGH. Aqui, por que não tem PATM, né? Porque aqui é a grande armadilha, tá? Por que não tem PATM? Porque a caixa do vaso sanitário está tampada, né? Então, a pressão da coluna de ar, ela fica embarreirada pela tampa da caixa da descarga. A tampa não está aberta. E aí você pode pensar assim, Dani, mas tem um arzinho ali em cima. Pessoal, nem pensar, né? A altura da coluna de ar daqui até o limite da estratosfera não tem nem comparação com esse titiquinho de ar que tem aqui dentro, tá? Então, esse cara aqui era desprezível. Portanto, o que você tinha que fazer? P vai ser igual. Aí, se você observar, lá na frente, na sua prova, tem uma tabela que traz uma cacetada de constantes, várias fórmulas, enfim, uma série de coisas. Você tinha que pegar a densidade lá da água, né? Que ele diz lá na frente que é de 1,2 vezes 10 ao cubo, tá? Por que eu botei 10 ao cubo? Porque lá no formulário ele diz que é de 1,2 gramas por centímetro cúbico, né? Então 1,2 gramas por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico não é sistema internacional. Então para passar para quilograma por metro cúbico você tem que multiplicar aí por 10 ao cubo, tá? E aí a unidade vai para quilograma por metro cúbico, que é onde ela tem que estar. Então já coloquei aqui 10 ao cubo, vezes 10 da gravidade, e a minha altura vale 40 vezes 10 a menos 2. Aqui você arruma as coisas, né? 10 a menos 2 com esse cara aqui some, sobra 10 a 1, e aí vai ficar a pressão, vai ser 4 vezes 1,2, vai dar 4,8, vezes 10. Aí aqui tem 2, 3 vezes 10 ao cubo, newtons por metro quadrado, tá? Ele não falou nada em especial sobre uma unidade específica, então a sua obrigação é colocar no sistema internacional, tá? Lembrando que
Newton por metro quadrado é a mesma coisa que o quê? Que o Pascal. Beleza, galera? Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.